Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fenômenos periódicos, né? Alguma coisa que se repete constantemente, como, por exemplo, o seu aniversário. Todo ano você faz aniversário. Falando em ano, o conceito de ano, de onde vem o ano? O que significa o ano? O ano, na verdade, foi observado pelos povos antigos, da antiguidade, ali, principalmente os babilônios, né, que começaram o início da civilização, né, lá mais ou menos uns 100 quilômetros de Bagdá, lá para aqueles lados lá do Iraque, para aquelas paradas ali. E então isso é a coisa de 5.000 anos atrás, observando o movimento dos astros, principalmente o Sol, eles estipularam o nosso sistema de calendário. Aproximadamente, eles observaram que a movimentação do Sol levava 360 dias, você sabe que é 365 dias, para completar um ano, um círculo completo. Isso, para eles, era de fundamental importância, por conta deles precisarem estabelecer uma civilização. Quando você fala em civilização, você deixa de ser nômade, então você passa a plantar. Você precisa de uma coisa chamada agricultura, e na agricultura, você saber como funcionam as fases do ano, ou seja, as 4 estações que nós bem conhecemos, né? Primavera, outono, inverno, verão, isso para eles, a determinação desses ciclos, para você saber a época certa de plantar, a época certa de colher, foi de fundamental. Então, a criação do calendário está estritamente vinculada ao assunto que nós vamos ver hoje. Então, o que nós vamos ver hoje, na verdade, foi uma descoberta dos povos muito antigos, né? Povos babilônios, né? Então, tem aqui uma imagenzinha do que era a civilização babilônica, né? Então, era uma cidade, né, construída e cercada por muralhas, né? Ela tinha uma cidade grande, até 10 quilômetros quadrados, né? Essa cidade, então, foi o berço aí da nossa civilização, né? Começou tudo ali, mais ou menos. E, enfim, nós temos, então, esse conceito de dia e ano. Mas o que tem a ver isso com matemática? Vamos olhar. Vou abrir aqui um quadro branco. E nós temos aqui, então, pessoal, uma coisa importante para nós, que é esta figura aqui, que vocês conhecem, que é o círculo, né? O círculo é uma figura que ela tem várias coisas interessantes. Primeira coisa, ela não tem fim. Se você pegar aqui, ó, você pode circular e circular e circular. Várias vezes ela não tem fim, ela representa o infinito. Vários povos estudaram isso também, né? Mas, matematicamente falando, nós temos alguns conhecimentos aqui, ó, que nós vamos relembrar. Primeira coisa que nós vamos lembrar, o círculo tem uma medida. Essa medida aqui, ela se chama raio. Vamos representar aqui pelo R. Raio, então, é a medida, é uma medida constante aqui, que ela vem do centro até a circunferência do círculo, né? Circunferência é esta linha azul aqui, que está em volta do círculo, né? E vamos relembrar, então, uma coisa que nós aprendemos lá no passado, o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência era 2π raio. Eu não tenho aqui um desenho do π. Eu tenho... Não tenho. Então, 2π raio. Então, esse é o comprimento da minha circunferência, né? Lembrando aqui, né, que o π era um desenho, né, que isso é o símbolo do π. E o comprimento da nossa circunferência era π. Como eu falei,
o comprimento da nossa circunferência é 2π vezes o raio. Mas, como eu falei para vocês, o círculo está relacionado, lá nos babilônios, ao período aproximado de um ano. Então, um ciclo é um ano. Então, vocês lembram quantos graus, né, que é a medida que foi criada naquela época, quantos graus nós temos em um ângulo? Quem falou 360 graus está com uma boa memória, né? Então, eu tenho aqui 360 graus. É a mesma coisa que a mesma coisa que 2πr, é o comprimento da minha circunferência. Cada grau, né? Então, em um círculo, eu tenho 360 graus. Lá na antiguidade, foi mais ou menos pensado assim: cada dia representa um grau. Um grau é nada mais, nada menos do que a representação de um dia em um ano. Então, você tem um ano, aproximadamente 360 dias nesse ano. Então, ele fecha um ciclo, e isso, para os antigos, hoje nós temos mais precisão, né? Nós usamos o calendário gregoriano, e esse calendário é bem mais preciso. Mas, naquela época, 5.000 anos atrás, era uma boa observação, né? Um ano, mais ou menos, 360 graus. Na verdade, eles se baseavam mais nos movimentos da Lua, a quantidade de luas, porque a Lua é mais importante do que o Sol para a agricultura. Então, você saber a Lua certa, tem umas jogadas assim. Até hoje nós usamos alguns feriados lunares, como, por exemplo, a Páscoa, o Carnaval, são lunares. Isso aí vem dos nossos ancestrais, né? Então, até hoje, você pega o calendário do Islã, né? Os muçulmanos ainda usam sistema lunar, judeus usam sistema lunar, os chineses usam, não mais, né? Hoje em dia, por conta da China ser uma potência comercial, ela está usando o calendário ocidental, que é o gregoriano, mas ainda para as comemorações, eles utilizam ainda o calendário tradicional chinês, que é um calendário lunar também, né? Então, tem todo um ciclo lá de 12 anos, ano do dragão, ano do peixe-boi, ano de, sei lá, um monte de coisas, né? Mas é o sistema deles, é o calendário tradicional para festas e eventos. Mas, para trabalhar, eles usam o gregoriano, assim como nós, né? Ok. Mas eu quero fazer uma relação com vocês aqui, olha, entre 360 graus e 2π raio, né? 2π raio. É a mesma coisa, ó. 360 graus e 2π raio é a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Se 2π é 360, quanto que vale um π só? Um π só vale quanto, hein, gente? Quanto que vale um π só? Se 360 é 2π, um π é metade de 360. Então, nós vamos ter um π equivale a 180 graus. Costumamos falar, não chamamos de raio, né? Na matemática, nós vamos chamar esse círculo de círculo trigonométrico, que é o que nós vamos estudar agora. Em vez de raio, nós vamos chamar ele de radiano, porque é um raio que não tem uma medida, né, exata aí, né? Qualquer tamanho de círculo que você faz, a medida do raio ali vai ser radiano, né? Então, ó, nós vamos ter a seguinte definição: um π, vamos chamar aqui radiano, equivale a 180 graus. Ok. Mas, por exemplo, como é que eu faço para transformar um valor qualquer em radianos? Eu quero uma medida, por exemplo, 720. Então, eu quero transformar 720 graus, que eu sei que são 2 voltas, em radianos. Quanto que vai dar isso? Vamos ver. Você vai fazer sempre assim. Então, nós vamos passar
de graus para radiano da seguinte maneira, ó. Basta você dividir por 180. Olha aí. Dá por 10? Dá. Então, vai ficar 72 sobre 18. Dá por 18 mesmo. Ó. Se você dividir 72 dividido por 18 e 18 dividido por 18, vai ficar 4. Então, ó, se você dividir, você também pode ir dividindo lá por 2 e assim vai. Mas, vamos dividir direto por 18 aí. 4π radiano. Ok. Então, para eu transformar graus em radianos, basta eu dividir por 180. Vamos fazer outro para você ver. Vamos apagar aí. Olha lá. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Quanto que vai dar isso em radianos, hein? Você pega 90, divide por 180. Isso aí vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2 e radiano. Opa! Cantinho da tela aqui. Pi rad, tá, pessoal? 1 sobre 2 pi rad. Agora, deixa eu ver se consigo com o mouse. Pi rad. 1 sobre 2 pi rad. Ou você pode simplesmente escrever aqui 90 graus. É a mesma coisa que pi sobre 2 radianos. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer ao contrário. Eu quero transformar radianos em graus. É mais fácil ainda. Então, se para transformar graus em radianos basta eu dividir por 180, o contrário é multiplicar por 180. Vamos ver. Eu vou apagar aqui. Sempre tenha em mente que o π vale 180. Você pode até fazer regra de 3, também funciona, tá? Mas vamos nos finalmente aqui, para não perder muito tempo, nós vamos discutir, na verdade, fenômenos periódicos, tá? Então, por exemplo, eu quero agora, vou pegar aqui o desenho, eu quero agora transformar, sei lá, vamos pegar uma medida aqui, 2π sobre 3 radianos. Quantos graus é essa coisa aí? Então, você sabe que o π é 180, não é? Onde está escrito π, na parte de baixo, né? Esse π aqui, nós vamos apagar e vamos escrever 180. Então, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3. E agora? Agora você faz a continha. 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3 costumava ser 120 graus. Tá? Então, é bem simples a transformação de graus para radianos. Graus para radiano, você divide por 180. Radiano para graus, basta multiplicar por 180. Tá? E tem uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, que caiu na FUVEST, que é uma transformação um pouco diferente, mas eu queria ver se você está ligeiro, se você consegue. Lembrando, uma dica, que π equivale a 3,14. Então, ó, quando eu vou fazer uma transformação graus para radiano, né? Graus para radiano, eu divido por 180. Vou transformar radianos em graus, multiplico por 180. Agora, se eu quiser saber um valor em radianos, que conta que eu vou fazer? Por exemplo, 0,5 radianos. Quanto que vale isso?
Aí você vai executar essa atividade, né? Você vai fazer a continha. Eu sugiro você fazer ali uma regrinha de 3, tá? E aí, vamos ver se você acerta o desafio. Isso cai numa FUVEST, é um vestibular dos mais difíceis do país. E vamos ver se você consegue aí, né? Onde está escrito pi radiano, vê aí que pi é 3,14, então 1 radiano é 3,14, regra de 3, 0,5 radianos é quanto? Faz regra de 3. Você vai lembrar, e aí dúvidas e pergunta aí na aula que vem que a gente vai junto aí. Pessoal, na aula que vem, nós vamos trabalhar aí com o nosso... Dá um stop share aqui. Nós vamos trabalhar com o nosso círculo trigonométrico e estudar fenômenos periódicos. Periódicos como o seu aniversário, periódicos como batimento cardíaco, né? Tum, tum, tum. Aí você vê a pessoa amada, dá aquela disparada, né? Aí, o que acontece? Você já deve ter visto em filmes, tal, ou até mesmo já fez, um eletrocardiograma, né? O que acontece no eletro, né? Igual meu dedo aqui, ó. Ele vai fazer um vai e vem. É um gráfico, esse gráfico que parece uma onda, é um gráfico de fenômenos periódicos, fenômenos que acontecem seguindo sequência. Ele segue um padrão, uma repetição. Fenômenos periódicos em matemática, seno, cosseno, tangente, são fenômenos periódicos e nós vamos estudar esses fenômenos periódicos e aprender, mas na verdade relembrar, né, os gráficos desses fenômenos, o gráfico do seno, senoidal, o gráfico do cosseno, o gráfico da tangente, até a gente vai falar, ok? Então é isso, pessoal. Na aula que vem, nós faremos isso e eu vou deixar em anexo a esse vídeo uma atividade, né, para vocês quebrarem a cuca lá e fazerem, né? Procura não pegar e colar da internet, que isso tem. Lá na internet você vai achar. Mas, ou se você olhar na internet, pelo menos ver como é que o cara fez. Se você tiver dúvidas, me procura lá no Zoom lá, né? Escreve lá, e eu vou lá e a gente tira essa dúvida junto ali, você vai ver que é muito fácil. A dica é, onde tem pi, 3,14. Você vai resolver isso aí facinho. Então, até a próxima aula, pessoal.